Oi, gente! Hoje é um dia super especial. A gente vai sair um pouquinho do programa para trabalhar a Semana do Meio Ambiente. Sabendo que o Dia do Meio Ambiente foi criado em 1972 em uma Assembleia Geral das Nações Unidas. O Dia do Meio Ambiente foi criada na Assembleia Geral das Nações Unidas. A criação da data marcou a cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, também chamada de Conferência de Estocolmo. Se deu a participação de 113 países e 250 instituições não governamentais. O dia 5 de junho é uma data importante para avaliarmos nossa postura em relação aos nossos recursos naturais, que atualmente nosso planeta tem sofrido grandes agressões, como desmatamento, poluição, e essa data serve para a gente parar e pensar no que estamos fazendo, não apenas no dia 5 de junho, mas sim a nossa vida inteira, porque é o que a gente pode deixar para nossos descendentes. Na mesma ocasião, a ONU lançou a PNUMA, no qual tinha a intensidade de lançar 26 passos para conceitos sobre educação ambiental e fez uma grande declaração que dizia: chegamos ao ponto da história em que devemos moldar nossas ações em todo o mundo com a maior atenção para as consequências ambientais. Através da ignorância ou da indiferença, podemos causar danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por outro lado, através do maior conhecimento e da ação mais sábia, podemos conquistar uma vida melhor para nós, para a prosperidade, com um meio ambiente em sintonia com as necessidades e esperanças humanas. Por conta do isolamento social que estamos passando, por conta do Covid-19, as Organizações Unidas estão tentando fazer todo tipo de comemoração, de conscientização sobre o meio ambiente virtual. Então eu vou deixar até algumas páginas de internet que vão vivenciar o Dia do Meio Ambiente com várias abordagens. E uma abordagem muito importante será os efeitos do isolamento social para a natureza. Não sei se vocês observaram, mas o isolamento social dos seres humanos está trazendo novas atividades da fauna e flora se revigorar. Atividades de animais que não existiam. A natureza começou a respirar em pouco tempo. Então começa a abordar que nós somos os grandes vilões da sociedade, da natureza. E o que a gente planta hoje vai colher essas consequências na nossa vida posterior, no futuro. A meta ambiental do Brasil refere-se ao conjunto de ações públicas e privadas a fim de diminuir a emissão de poluentes e também do desmatamento do país. A meta ambiental do país é compreender uma série de objetivos finalizados pelo Ministério do Meio Ambiente, do qual foi sancionado em 2009 para iniciar em 2010, mas ela será reformulada até o final de 2020. Querem diminuir o desmatamento dos nossos biomas. Por exemplo, eles estimam que a redução do desmatamento de 50% da Mata Atlântica já é o suficiente, do qual a Mata Atlântica é um dos biomas mais devastado desde o tempo da colonização, da chegada dos portugueses. Da metas impostas pela ONU, grande parte está relacionada ao meio ambiente. Como? Vou citar alguns para vocês aqui. Temos água limpa e saneamento, boa saúde e bem-estar, energia acessível e limpa, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate à alteração climática, vida abaixo da água, vida sobre a terra, parceria em prol do metal.
Turma da Mônica em... Um plano para salvar o planeta. Nossa, o que foi, Franjinha? É isso aí, pessoal. A solução para os problemas que estamos passando são os 3 R's. Então vamos apresentá-los 3 L's pra galera, turma. Não, Cebolinha, são os 3 R's. E não foi isso que eu falei? Não foi bem isso. Para começar, podemos falar sobre o primeiro R, que é reduzir. Viu, Mônica? Que tal reduzir as coelhadas, hã? Reduzir é uma maneira de gastar menos coisas, economizando o que temos. Isso, reduzir o uso da energia elétrica. Quando for ao supermercado, leve sua própria sacola ou carrinho. Não use aquelas de plástico, não. Economizar papel. Agora vamos conhecer o segundo R, que é... Reutilizar. Cebolinha! Não foi o que eu disse? com R. Reutilizar é dar novo uso para alguma coisa que já foi usada. Assim, não precisamos tirar nada da natureza para construir uma nova. Então já faço isso, turminha. Olhem só os brinquedos que eu fiz com sucata. Nossa, da hora esse galinho de galafas pet. E esse cavalinho aqui é uma belezura, Cascão. Pocotó. Ei, compadre! Também é legal usar embalagens que possam ser trocadas por outras, como garrafas. E também podemos usar o outro lado do papel, né? Boa, Mônica! E o teu selo, L, é... Deixa que eu falo. Reciclar. É o que eu ia dizer. Olha, pessoal, cada latinha bonita, olha. Mas pra que serve, hein? Pra jogar lixo, né, Chico? É isso mesmo, Cascão. Mas não é pra ir jogando qualquer lixo assim, sem mais nem menos. Cada lixo deve ser separado de acordo com o seu tipo de material. Vidro vai pra lata verde. Plástico pra vermelha. Metal pra amarela. E papel pra azul. É isso mesmo, turminha. Depois, esse lixo será transformado numa outra coisa. E essa transformação se chama reciclagem, entendeu? Isso quer dizer que o lixo vai entrar nesta lata e sair transformado? Ah, claro que não, né, pessoal? Não é mágica. Esse lixo vai ser recolhido, separado por tipo, cor e espessura, limpo e só depois vai ser reciclado. E espera aí, Franjinha. E aquela latinha marrom no canto? É pra colocar o quê? Muito bem observado, Magali. Aquela latinha ali é pra jogar lixo orgânico. Lixo orgânico? Mas o que é isso, Franjinha? Bom, são restos de alimentos como cascas de banana, de melancia, de ovos. Com isso, podemos fazer um ótimo adubo para as plantas sem causar mal à natureza. Se depender da Magali, essa latinha vai ficar quase sempre cheia. Tá bom, pessoal. Mas eu ainda não tô entendendo como isso vai salvar o Ribeirão. Ah, mas isso vocês já vão entender. Reutilizar, reciclar. Primeiro você reduz, depois você reutiliza. E com que sobrar, você recicla. Primeiro você reduz, depois você reutiliza. E com que sobrar, você recicla. Por isso a gente tem que aprender. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir, reutilizar, reciclar. Claro que não vai ser assim de uma hora para outra. Mas devagarinho tudo vai se encaixar. Ai, agradecido. Eu vou agora mesmo contar boa nova pro pessoal lá da roça. Nós vai salvar o Ribeirão e toda a natureza do sertão. Ai, nem acredito. Se cada um fizer um pouquinho, logo o planeta vai florescer de novo. E nós podemos tornar o mundo muito melhor. E vocês aí, amiguinhos, vamos ajudar o planeta? É isso aí. Muito, mas muito tempo depois... Olha, pessoal!
vocês deram funcionou mais que demais lá na roça. Avisamos que lugar de lixo é na lata de lixo. Inclusive, até pintamos umas latas pra depois separar os lixos. Pra depois reciclar. Ai, credo! Como é que fala isso mesmo, pessoal? Ah, Chico, é reciclar. Isso mesmo, pra depois nós reciclar. Depois que nós reciclemos tudo. Reciclar! É isso aí! É, amiguinhos, não adianta tentar criar uma poção mágica pra dar jeito no mundo, sabem por quê? Porque nós somos o plano pra salvar o planeta. Isso mesmo, Franjinha. Tudo depende da gente. De como enxergamos o mundo. De como o sentimos. E de como podemos transformá-lo. E a maneira de começar a mudar tudo para melhor é... Começar a praticar os 3 L's. Os 3 L's, Cebolinha! Não foi o que eu disse? O primeiro R é reduzir. O segundo R é reutilizar. O terceiro R é reciclar. E agora vamos nessa do planeta salvar. Junte a sua turma e ensine direitinho. A regra dos 3 R's para o mundo ser limpinho. E isso é muito bom para que o pior não aconteça. Esse é o grande plano para salvar nosso planeta. Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar. La 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 la. Olá pessoal, um prazer imenso receber um convite da professora Isabel para falar um pouquinho sobre a questão da química ambiental. Para falar da química ambiental, eu posso citar alguns temas, subtemas, que vai falar sobre a respeito da química ambiental, que são a questão do efeito estufa, a queima dos combustíveis fósseis, dos biocombustíveis e chuva ácida. Olha, falando em relação à questão do efeito estufa, a gente sabe bem assim um conceito que a gente conhece de forma bem básica, na verdade, falando sobre o aquecimento global. Mas para falar do aquecimento global, é necessário entender por que aquece, por que acontece esse aquecimento. Olha, para falar do efeito estufa, eu falo do CO2. O CO2, o que é que o CO2, ele em grande quantidade, segundo o percentual, é em torno de 55% sendo liberado para o meio ambiente. Ele armazena muita energia nas suas moléculas, fazendo que haja a vibração dessas moléculas. E o que acontece? Imagine um carro fechado. Eu sempre dou o exemplo aqui. É o seguinte, o carro fechado, ele só recebendo ali temperatura. Quando ele recebe só temperatura, o que é que acontece? Ali dentro, ele não tem como sair aquela questão da temperatura. Então, a quantidade de CO2 ali, ela vai aumentando. E isso vem a partir de quê? Da queima de combustíveis fósseis, de biocombustíveis e assim sucessivamente, ok? Então, o que é que a gente faz para diminuir, por exemplo, os níveis de CO2 no meio ambiente? Primeira coisa, eu sempre dou a ideia da questão da planta. A gente tem que plantar. Quando a gente planta árvores, elas retiram o CO2 do meio ambiente e liberam O2 para a gente. Assim como as algas marinhas faz essa situação. Ela absorve o CO2 e libera o O2 para a gente. Então, falando em relação também ao gás metano. O gás metano é o quê? O gás do pântano. O gás do pântano também, ele armazena uma grande quantidade de energia. Então, se ele for produzido grande quantidade de CO2, grande quantidade de CH4 no meio ambiente, o que acontece? Aquele ambiente ele vai se tornar mais quente. Então,
E além disso, não só tem o gás metano, isso aí já caiu em vestibular, falando a respeito do gás metano, que é uma questão falando da vaca. Então a vaca ela liberava, assim como os caprinos e outros animais que são ruminantes. Então foi uma questão do Enem que ele frisava bem a respeito do gás metano, tá bom? Então, em vez de quando ganhou uma questão sobre o CH4. Outra questão é a questão do CFC, clorofluorcarbono. Hoje já diminuiu a questão dos gases, que é chamados gases freon, que ele utilizava dentro de desodorantes, em aerosóis e também em telhas, fabricação da telha Brasilite, era utilizado a questão dos CFCs. Então, cada dia mais estão substituindo esses gases para diminuir a questão do aquecimento global, tá certo? Também a respeito, falando dos combustíveis fósseis, olha, se eu queimo muitos combustíveis fósseis, automaticamente eu vou liberar muito CO2. Quando eu libero muito CO2, eu libero muito o monóxido de carbono. Então, esses gases, eles são prejudiciais à questão do meio ambiente, tá certo? Então, quanto menos a gente queimar combustíveis fósseis, melhor. Ô, professor, mas o carro ele anda com gasolina, diesel, álcool, então, e o gás natural. Então, o que acontece? A gasolina ela não tem uma combustão completa, é uma combustão incompleta, por isso que ela libera aquela fumaça. Já o diesel, ele libera mais fumaça ainda. Ele, além disso, que ele liberar a questão dos monóxidos de carbono, ele tem o enxofre vinculado a ele. Então, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, ele é liberado. Então, a fumaça ela se torna maior e mais prejudicial ao meio ambiente. Então, o que acontece? Hoje são utilizados biocombustíveis. Então, mas ainda em pequena porcentagem a produção desses biocombustíveis, tá certo? Ô, professor, e o álcool? O álcool é um dos combustíveis que a gente pode falar que ele é uma energia limpa. Por quê? Ele libera, além dele liberar uma quantidade de água mais CO2. Professor, mais água, ele libera, na verdade, toda a combustão completa libera CO2 mais água. Então, o que acontece? Ela fica dissipada no meio ambiente, tá bom? Falando um pouquinho sobre a questão da chuva ácida. Por que a formação da chuva ácida? Em relação à questão da chuva ácida, a chuva ácida ela veio acontecer devido à queima dos combustíveis fósseis. São eles a liberação do SO2, dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o CO2, que é a partir dos combustíveis que a gente mais conhece, por exemplo, gasolina, o álcool, como foi citado anteriormente. Então, o que acontece? Quando esses óxidos, na verdade, essas substâncias óxidos, eles entram em contato com a água, eles formam os ácidos. Então, se eles formam os ácidos, eles formam a chuva ácida. O professor, e a chuva ácida? Ela fica abaixo do pH 6. Então, tudo que fica abaixo do pH 6, abaixo ainda do 5,5, o que acontece? Ela vai ficar mais ácida ainda, então ela vai entrando em contato com objetos, esculturas, formado por carbonato de cálcio, por exemplo. Eles vão destruindo, deteriorando no decorrer do tempo. Então, o que acontece? Falando das chuvas ácidas, elas podem prejudicar a questão tanto do meio ambiente, quanto da terra, quanto das plantas, porque eles vão matar ali devido à acidez. Falar também em relação à camada de ozônio. A camada de ozônio é a camada que protege a questão da Terra dos raios ultravioletas. Então, o que acontece? Essa camada ela é formada por O3. Então, o que acontece? Mas eu tenho muitos gases aqui, olha, que eles estão ali presos, na verdade, a essa camada. É como se fosse um vidro, um exemplo, que aqui eu tenho muitos gases. Mas aqui eu estou aquecendo aqui, ó. O sol vai entrando, as radiações solares vão entrando e ficando ali presos ali naquele ambiente. Isso faz com que essa camada
ela já, a partir de vários estudos, que ela está aumentando o buraco da camada de ozônio. E isso é prejudicial, porque os raios solares eles vão passar direto para o meio ambiente. Então isso vai atingir não só pessoas, quanto as árvores e tudo o que na Terra há. Então, pessoal, para finalizar esse tema de química ambiental, mostrar a vocês a importância que eu e você como sociedade possa cuidar e interagir com o meio ambiente de forma mais rigorosa, não deixando que tudo que foi construído ou foi formado se acabe de um dia para o outro, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço. Pessoal, para finalizar esse tema de química ambiental, mostrar a vocês a importância que eu e você como sociedade possa cuidar e interagir com o meio ambiente de forma mais rigorosa, não deixando que tudo que foi construído ou foi formado se acabe de um dia para o outro, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço. Obrigada, Erlânio. Foi um prazer ter um pouquinho de você aqui nessa quarentena, tá bom? É isso aí, gente. De pequenas atitudes a gente pode mudar o nosso dia a dia, até mudar o futuro. Então, se a gente começar a economizar uma água, ao escovar os dentes, ao tomar o banho, a dar descarga, a diminuir a quantidade do nosso lixo doméstico, tudo isso existe consequências, e as consequências dessa economia, desse cuidado com a natureza, só tem benefícios a nos oferecer. Então, é com grande prazer que eu faço essa aula diferente sobre a educação ambiental, sobre o meio ambiente, porque é o nosso futuro que está em jogo. Então, foi um grande prazer dar a aula de hoje remotamente sobre meio ambiente, porque é necessário, é importante. Então, vou colocar passo a passo aqui para vocês de como economizar alguns itens que para muita gente já é comum, porém não praticam, e que isso aí sirva de lição e que a gente comece a botar em prática, tá bom? Tô com saudade. Beijo. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de 1,5 planeta. É urgente diminuir nossa pegada ecológica.
que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes.